talvez não nessa sessão, de repente o conselheiro pedir vista do processo sobre estar o julgamento, analisar essa decisão do TCU e verificar que a decisão do tribunal vai ter repercussões importantes para o futuro a partir dessa decisão. E eu acredito, eu não consegui ler, essa decisão saiu ontem à tarde, eu não consegui ainda ler de forma detalhada o voto, mas eu acredito que o voto está bem robusto e que traz elementos significativos para que o tribunal possa rever a sua posição. Não concordamos com a decisão do tribunal antes, mas acredito que apesar disso, aceitamos, apesar de não concordar, aceitamos a decisão, mas acredito que esse é um fato novo, relevante. O Tribunal de Contas que está acostumado a lidar com essa matéria de recursos de complementação federal, dizendo que é competente, dizendo que é vinculado à educação, e eu penso que é um momento importante de o tribunal se debruçar sobre essa decisão também e, de uma vez por todas, definir essa questão da aplicação das verbas dos precatórios do Fundef exclusivamente para educação. Aprovado com os votos do conselheiro Otávio e Fernando. Só mais um processo, senhora presidente, também trata do mesmo assunto, continuo também com o meu posicionamento. Quais são os municípios? Esse município é o de Minador do Negrão, a gestora é a senhora Maria do Socorro Cardoso. O processo é o processo TC número 2733 de 2016 e seus anexos. Também foi um pedido de liminar pelo Ministério Público, onde foi concedida a cautelar. E só que neste caso aqui nós temos uma preliminar, né, que foi citada pelo Ministério Público, que foi a minha, a preliminar, a mencionada após o trâmite devido, deixa eu ver onde é que está ela, eu não tenho que ler todo o voto, senhores conselheiros. Vou fazer aqui um resumo, que é o mesmo assunto, é o mesmo, só com a questão do meu impedimento, onde também já foi, aqui por este pleno, já superado, né, onde o Ministério Público foi pedir um impedimento, conforme o acordo, como existe um acordo 1165 de 2016, que foi pela superar esse pedido. Eu vou ler, é mais fácil, espera aí. Trata o presente processo protocolado nesta Corte de Contas em data 16 de março de 2016, também uma representação acumulada com pedido de medida cautelar, formulada pelo Ministério Público, em face do prefeito municipal de Minador Negrão, a senhora Maria do Socorro Cardoso, devidamente identificada nos autos, tratando sobre precatórios percebidos por aquela municipalidade. Os documentos apensados aos autos constam informações sobre os processos transitários em julgados, identificando o número do precatório correspondente ao município de Minador Negrão, objetivando respaldar a representação em comento, aquele par que apresentou argumentos conforme demonstra nos itens 1, 2, 3 e 4. Os autos foram enviados à presidência desta Casa, que após o juízo de positivo de admissibilidade manifestado pelo presidente, conforme se vê no despacho datado em 17 de março de 2016, remeteram-se os autos ao meu gabinete para conhecimento em relação das medidas pertinentes. Na mencionada representação, o Ministério Público de Contas requereu no item 4, que trata dos pedidos, o impedimento desta relatora para atuar no processo, bem como do conselheiro Fernando Ribeiro Toledo, pelos argumentos apresentados. Quanto à preliminar, acima mencionada, após o trâmite devido, com pronunciamentos das partes citadas, houve apreciação e decisão do Pleno desta Casa, concluindo-se pela negativa do impedimento requestado, conforme o acordo 1165 de 2016. Então, superada a preliminar, quanto ao pedimento de concessão de medida cautelar para o bloqueio dos valores transferidos ao mencionado município, que se trata da presente demanda, conforme argumento no item 3 da representação em comento,
Exarei decisão monocrática datada em 16 de dezembro de 2016, também determinando a indisponibilidade dos valores recebidos judicialmente, que a Prefeitura do Minadouro Negrão abstém de realizar qualquer desembolso de quantias que tenha por origem a recuperação de valores do Fundef e outras medidas mais. Destaque-se por oportuno que aprecio a motivação para a concessão da pré-falada liminar encontra-se consubstanciada na decisão monocrática, onde também eu citei no voto anterior. Então, esse é um breve relatório, senhora presidente. Com a palavra, o Ministério Público. Senhora presidente, trata-se de representação com o mesmo objeto do anterior, qual seja a vinculação dos precatórios do Fundef a gastos exclusivamente em educação. Eu não vou me tornar repetitivo, o tribunal já tem conhecimento, né, já trouxe, né, esses elementos, esse novo elemento da decisão do Tribunal de Contas da União, e o Ministério Público vem impugnar pelo conhecimento da representação para que, no mérito, seja determinado ao município, nesse caso de Minadouro Negrão, a utilização exclusiva das verbas percebidas com os precatórios do Fundef nas ações de manutenção e desenvolvimento do ensino. Com a palavra, conselheiro. Senhora presidente e senhores conselheiros, da mesma forma do voto anterior, né, como já citado, voto, né, pela voto pela desculpe, gente. Suspender os efeitos da mencionada decisão monocrática, por miserada em 16 de dezembro de 2016, por se encontrar atualmente inócua, haja visto o advento do novo exercício financeiro, possibilitando à municipalidade a elaboração dos devidos instrumentos de planejamento e a sua consequente operacionalização, objetivando destarte a correta aplicação dos recursos em questão. Pela improcedência da representação, haja visto os argumentos apresentados nesta decisão já apreciados pelo pleno desta Casa, consequentemente acompanhando as decisões já manifestadas por este plenário, conforme já mencionado em especial nos processos já citados, e a forma de aplicação desse recurso, pelo acompanhamento desta Corte de Contas, por intermédio de seus órgãos técnicos de controle, devendo ser realizado de forma sistemática e concomitante a aplicação dos mencionados recursos, tendo em vista se tratar de valores de elevado montante, evitando destarte a aplicação indevida e conflitante com o normativo legal vigente a esta decisão, e pelo envio de cópia desta decisão às partes interessadas, e vão os autos à presidência desta Casa para os fins que se fizerem necessários. E assim como vosso. Em discussão, o processo. Em votação. Conselheiro Anselmo. Excelência, pelas mesmas razões de decidir que anteriormente declinei, também para não ser enfadonho, eu não tenho, com a devida vênia, como acompanhar o voto da relatora, nem o posicionamento até agora adotado por esta Corte de Contas, mais uma vez apelando pela extrema insegurança jurídica que causa. Muito obrigado, excelência. Conselheiro Fernando. Com a relatora, senhora presidente. Conselheiro Rodrigo. Senhora presidente, no mesmo sentido, eu vou na linha da divergência inaugurada pelo conselheiro Anselmo Brito, ressaltando mais uma vez de que os recursos devem ser aplicados, no meu entender, integralmente na manutenção e desenvolvimento do ensino. Conselheiro Otávio. A relatora. Aprovado. Aprovado. Senhora presidente, encerro a minha pauta. Pela ordem, conselheiro Fernando Toledo. Pela ordem, conselheiro Anselmo. Perdão. Pela ordem, conselheiro Anselmo. Senhora presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros,
ilustre membro do Ministério Público, que oficia junto esta Corte de Contas, Excelências, trago inauguramente processos de sancionamento, nos quais gostaria de fazer um breve relato, citando o processo, o cargo ocupado pelo sancionado e o porquê da sanção. Em sendo assim, Excelências, trago sanção ao gestor do Fundo de Previdência do município de Belém, no processo 6495 de 2017, pela não remessa pelo não encaminhamento, da segunda remessa SICAP 2015, aplicando-lhe sanção de 100 UPFAs em razão disso. Ao secretário, neste caso, não houve apresentação de defesa do sancionado, apesar de regularmente notificado. No processo 8648 de 2012, ao secretário municipal de Transporte e Trânsito de Coruripe, em razão do não encaminhamento da primeira remessa SICAP 2012, aplicação de sanção de 100 UPFAs, processo também sem defesa. No processo 2329 de 2017, sanção ao secretário municipal de Educação de Palmeira dos Índios, em função do não envio da quarta remessa SICAP 16, processo também sem defesa, sanção de 100 UPFAs. No processo 2324 de 2017, a secretária de Educação de Igaci, pelo não encaminhamento da quarta remessa SICAP 2016, sanção de 100 UPFAs, processo sem defesa. Ao prefeito do município de Capela, no processo 557 de 2017, pelo não encaminhamento da segunda remessa SICAP 2016, sanção de 100 UPFAs, processo sem defesa. Ao também gestor do município de Previdência de Pindoba, no processo 6510 de 2017, pelo não encaminhamento da segunda remessa SICAP 2015, cuja sanção foi 100 UPFAs, processo sem defesa. Por último, ao gestor à época do Fundo Municipal de Saúde de Carneiros, no processo 942/2017, pelo não encaminhamento da quarta remessa SICAP 2014, aplicação da sanção de 100 UPFAs. Aqui há defesa, doutor Rodrigo, e a defesa e a participação do Ministério Público de sua lavra, processo 942/2017, que foi considerado insubsistente, então aqui a multa aplicada. Excelência, tendo em vista os fatos aqui declinados, a correspondência no mundo fático ao que está regulado pela legislação, nós entendemos que foi sim malferido os normativos. Em função disso, e com base neles, trago o voto para aplicação dessas sanções a esses gestores. É como voto, senhora presidente. Com a palavra o Ministério Público. Senhora presidente, com relação ao processo 942/2017, eu acolho os fundamentos exarados no parecer 2993/2017, que considerou a defesa insubsistente, razão pela qual nos manifestamos pela aplicação da multa. E só reitero também a informação que já foi colocada pelo conselheiro relator, que esse parecer do Ministério Público foi da lavra do então procurador, atual conselheiro Rodrigo Cavalcante. Em relação aos demais processos, tendo em vista que, apesar de regularmente notificados, os gestores sequer exerceram a faculdade de apresentar a defesa, o Ministério Público também opina pela aplicação das penalidades. Em discussão, os processos relatados pelo conselheiro Anselmo. Passamos à votação. Conselheiro Fernando. Foi relator, senhora presidente. Conselheiro Rodrigo. Senhora presidente, com relação ao processo TCAL 942
2017, eu me declaro impedido. Quanto aos demais, eu voto com o relator. Conselheiro Otávio Lessa. Com o relator, presidente. Aprovados. Senhora Presidente, trago o processo 12.278 de 2017. É um pedido de prorrogação de prazo de Érica Vanessa Melo de Lima, pregoeira do município de Almirante Gouveia, 2014, em razão de decisão simples prolatada em maio deste ano, publicado em 22 de maio no Diário deste Tribunal. Sendo em vista que o pedido foi feito pela própria interessada, cumprindo o prazo e da forma que solicitada, eu estou trazendo o deferimento do pleito por mais 10 dias, conforme solicitação, que deverá contar da publicação desta decisão ou do término do prazo anteriormente dado, que for mais benéfico à solicitante. Trago também no processo 4892 de 2009, não, isso aqui é um pouco diferente, então eu queria submeter logo essa votação. Pela prorrogação de prazo, 12.278 de 2017. Então, só com a palavra o Ministério Público. O Ministério Público opina favoravelmente a concessão de prazo para apresentação de esclarecimentos na forma como trazida a plenário pelo conselheiro relator. Em discussão, passamos à votação. Conselheiro Fernando. Com o relator. Conselheiro Rodrigo. Com o relator, presidente. Conselheiro Otávio. Com o relator. Aprovado. Excelência, agora eu trago dois processos com objeto semelhante, o processo 4789 de 2008 e o 4892 de 2009. Aqui são prestações de contas respectivamente. O primeiro do gestor do município São José de Quitunde, 2007, e o segundo do gestor do município de Novo Lino, 2008. Aqui, excelências, em razão de solicitação de esclarecimentos e encaminhamento de documentações, inclusive da eventual alegação feita, e permanecendo os gestores inertes, trago sanção por descumprimento de diligência autorizada pelo tribunal, concedendo-lhe aquele prazo previsto, né, nos nossos normativos, que mesmo ele sendo multado, pagando a multa, ele não está desincumbido de apresentar as documentações. Se manifestar é uma faculdade, mas a documentação que é obrigatória ele deve enviar sob pena de novo sancionamento e ou do processo ser levado à deliberação no estado em que se encontrar. E é nesses termos que eu voto, excelência, aqui que tendo em vista o que eu já relatei aqui, eu acho que o assoberbamento de trabalhos junto à presidência, às vezes o encaminhamento da cópia digital do processo, que o Pleno autorize que nós façamos isso, encaminhamento pelo nosso gabinete, sem nenhum prejuízo à publicidade, mesmo porque é o plenário que está aqui a autorizar. É nesse sentido, buscando contribuir e fazendo aqui referência ao que me manifestei na sessão anterior, que tem encontrado algumas devoluções de não encontrar o endereço, mas quando na decisão tem encaminhe-se cópia integral dos atos, inclusive com os pareceres todos postos, quando é o caso. E quando retorna para nós, só retorna o AR de não recebido ou não cumprido, não volta aquela parte que a priori deveria ter ido. Então isso me preocupa porque demora ainda mais a nós fazermos a notificação e, caso ela seja impossível, da forma da legislação, a gente vai fazer por edital. Então, isso a gente pode fazer com tranquilidade, sem nenhum prejuízo à defesa e nem à publicidade. Senhor presidente, na forma... Deixa eu ver se eu consigo... Na forma do artigo 31, inciso 27º regimentar, excelência. Muito obrigado. Com a palavra o Ministério Público. Senhor conselheiro, é só para, naquela mesma linha que o Ministério Público vem sustentando em processos anteriores,
a diligência também está sendo feita ao órgão responsável pela guarda de documentos. Caso não tenha no voto de Vossa Excelência, o Ministério Público pede que Vossa Excelência o inclua, tendo em vista que isso pode ser mais efetivo na instrução do processo com o envio da documentação pelo órgão público responsável pela guarda dos mesmos. Excelência, essa situação ela tá abrangida, falei de forma muito compacta, ela está abrangida aqui no item 5.5, citar o atual gestor do município. Aí, no caso, só nós não fazemos quando o gestor antigo coincide com o novo, mas está assim aqui albergado. Ok. Então, o Ministério Público opina favoravelmente a realização das diligências para instrução processual pelo conselheiro relator. Conselheiro. Em discussão? Eu queria fazer uma pergunta até para a gente evoluir. O que eu entendi, conselheiro Anselmo, Vossa Excelência, aquelas correspondências que a gente normalmente nós estamos encaminhando para a presidência fazer o contato. Encaminhamento interno. Hã? Encaminhamento interno. O caminhamento interno. E a presidência é que faz isso. Vossa Excelência está solicitando para fazer pelo próprio gabinete? Aí eu queria ver, porque se for, para a gente fazer unificado, eu até concordo. Se a presidência não tem nada a se opor, porque eu acho que dá agilidade, tanto nas decisões monocráticas como nas diligências. Se o gabinete fizer, eu acho que tiver essa autorização e for aprovado, eu acho ótimo que dá velocidade. Eu concordo que dá uma velocidade maior e também tira muito. A gente sabe que do volume de serviço que tem ali de papel para isso daí. Então eu queria colocar, porque se a gente puder colocar isso e unificar, aí facilitaria muito essa proposta, entendeu, presidente? Era essa. Senhora presidente, deixa eu dar mais uma informação. E como a gente já tem uma discussão aqui de funcionamento, na verdade, de cada um relator, da questão de monocrático, se vai para pleno ou não. Eu sempre digo que estou trazendo com base na legislação. Então é uma faculdade eu fazer de uma forma ou de outra. Então eu prefiro vir a pleno, dar a maior publicidade possível, inclusive o pleno nos autorizando a fazer dessa forma, para que no futuro, seu Ciro, certas situações vexatórias sejam evitadas. Situação ou de beneficiar e não fazer, ou de fazer excessivamente. Então, o pleno autorizando, tomando conhecimento, também a sociedade, esta é a nossa segurança. É nesse sentido que eu trago, só para deixar mais forte esse entendimento. Conselheiro Otávio, conselheiro Anselmo, nós vamos observar exatamente como proceder e vamos, de forma unificada, fazer a comunicação para que todos tomem tenham o mesmo procedimento, né? Vamos, muito brevemente, trazer essa pacificação com relação a isso. Eu acredito que é uma evolução importante. E bem porque, Excelência, nesse aspecto, o senhor Otávio está corretíssimo, que vai desafogar um pouco, na verdade, bastante né? Os trabalhos burocráticos, mas ainda acho assim, no sentido, por isso que eu trago a pleno, que a publicidade é fundamental. Obrigado, Excelência. Em discussão o processo. Em votação, conselheiro Fernando. Com o relator, senhor presidente. Conselheiro Rodrigo. Com o relator, presidente. Conselheiro Otávio. Com o relator. Conselheira Maria Cleide. Aprovado. Senhora presidente, eu trago uma consulta ou uma potencial consulta formulada pelo senhor Paulo Barbosa de Macedo, presidente da Câmara Municipal de Olho d'Água das Flores, exercício de 2017, que entrou aqui em 13 de março deste ano, questionando em seu termo, nas suas aspas, a legalidade ou ilegalidade de despesas realizadas com fundamento na Lei 3239 de 2016, notadamente no que diz respeito à incidência do parágrafo único do artigo 21 da Lei Complementar 101 de 2000, relatando que, após as eleições de 2016,
foram aprovadas pela referida Casa Legislativa as leis municipais 800 e 801, ambas de 2016, respectivamente tratando sobre majoração da remuneração dos cargos no âmbito daquele poder legislativo e também da reposição inflacionária do subsídio dos vereadores. O processo tramitou na forma do 38, inciso 3º, 187, parágrafo 1º, regimentais, possibilitando a manifestação de todos os atores. O Gabinete dos Auditores, através de parecer do conselheiro Sérgio Ricardo Maciel, posicionou-se pelo não conhecimento da consulta formulada, por entender não preencher integralmente os requisitos de admissibilidade previstos na lei orgânica e também no regimento, informando possuir características que não demonstram tratar-se de dúvida de natureza eminentemente interpretativa do direito em tese, mas de caso concreto, sob pena inclusive desta Corte de Contas funcionar como órgão de assessoramento jurídico e até de invadir a discricionalidade do gestor, sob o risco de estar assim violando o próprio princípio federativo, por assim dizer, interno da independência dos poderes. O Ministério Público de Contas, através de parecer do Procurador-Geral, Dr. Enio Andrade, também opinara pelo não conhecimento da consulta, entendendo tratar-se de caso concreto e, consequentemente, pelo arquivamento. Aqui eu pediria a vênia para a questão da competência do tribunal, pois ela é aqui, toda a prova é evidente, tendo em vista que é jurisdicionado a esta Corte de Contas, inclusive na sua parte que é pessoal, que é do próprio ente. Da admissibilidade, tendo em vista que foi formulado por quem teria competência, embora a consulta tenha sido formulada sobre caso concreto, não suscita dúvidas quanto à adequada interpretação e aplicação dos dispositivos legais regulamentares relativos à sua competência, ou seja, não é possível identificar na peça inicial qualquer inquirição ou qualquer dúvida a ser dirimida pelo tribunal em caráter normativo, mesmo porque a situação posta à consulta já foi realizada materialmente, criação e execução de despesas. Desta feita, é incontroverso no nosso sentir que o caso em análise não preenche inteiramente os requisitos de admissibilidade exigidos pelos normativos. Sendo assim, Excelência, eu trago o voto no sentido de não conhecer esta consulta, informando ao consulente deste fato, publicar a decisão para os seus efeitos jurídicos e retornar o processo retornar o processo após essas etapas serem cumpridas ao gabinete do relator para ultimar as providências de praxe. É como voto, senhora presidente. Com a palavra o Ministério Público. Também na forma do parecer 3240/2017, tendo em vista que a consulta trata-se de caso concreto, o Ministério Público opinou pelo não conhecimento da consulta e, consequentemente, pelo arquivamento do presente processo. Em discussão. Em votação, conselheiro Fernando. Acompanho o relator, senhora presidente. Conselheiro Rodrigo. Com o relator, presidente. Conselheiro Otávio. Com o relator. Conselheira Maria Creide. Acompanho o relator. Aprovado. Senhora presidente, trago o processo 77/2013, apesar de não tão novo, mas aqui este processo ele tem uma peculiaridade. E até quero aqui registrar a minha felicidade da atuação nestes autos, tanto do Gabinete dos Auditores como do próprio Ministério Público de Contas. É uma prestação de contas do prefeito de Porto Real do Colégio, 2012. No nosso sentir, fizemos aqui uma nova análise, constatamos ausência de documentos, inconsistência de algumas informações e estamos aqui apenas cumprindo a regra constitucional do contraditório e da ampla defesa. Há vários achados de auditoria, pela auditoria e também confirmado pelo Ministério Público, achados esses, excelências, que são aqueles que a gente comumente vem aqui e fala.
no envio de determinada legislação obrigatória, quando evita a prestação de contas, feitura de legislação fora dos regramentos constitucionais, questões de restos a pagar processados, abertura de créditos suplementares, contratação de crédito também constante, onde não deveria constar, utilização de normativos outros justificando certa estruturação contábil, embora se verifique que esse normativo não tem nada a ver com explicação vinda nas notas explicativas da própria municipalidade. 2013, não encaminhamento do posicionamento do controle interno municipal, que por si só, já com todos os parâmetros constitucionais, não encaminhando, já seria motivo suficiente para reprovação das contas. Questões aqui de descumprimento também dos gastos com pessoal. Questão da não correta contabilização do patrimônio público, tendo em vista o município apresentar bens móveis e imóveis, aquisição, venda. Questão de utilização de procedimentos contábeis de forma incorreta, mesmo citando aqui orientações da própria CTN, também consultando essas orientações, verificamos que não dizem respeito ao que foi justificado. Utilização aqui no nosso sentir, de artifício para fechamento de balanços. Se cria uma rubrica e logo em seguida essa rubrica se faz um tipo de lançamento antes e logo a seguir se desfaz aquele lançamento como forma de fazer o fechamento de balanços, a falta de comprovação de valores financeiros em dinheiro, por falta de conciliação bancária, no envio de extratos. Então, excelência, essas situações, alguns pagamentos sem comprovação, pelo menos indiciária, amostrada, documentação com relação à TRT, ao FGTS. Então, situações essas que precisam ser esclarecidas e, quando o caso requer, a demonstração, como eu disse aqui, pelo menos indiciária, que aquilo tem algum fundamento para ter sido escriturado e compor ou não aquela prestação de contas e verdadeiramente vir a contabilidade a demonstrar como deve a realidade do patrimônio público municipal. É nesse sentido, senhor presidente, apenas de chamar aos autos o gestor para que se manifeste a respeito, trazendo a documentação, inclusive das alegações, naquilo que for obrigatório, excelência. Com a palavra o Ministério Público. Senhor presidente, o Ministério Público também já fez o pronunciamento nos autos, por intermédio do despacho 157/2017, e no despacho são apontadas uma série de irregularidades que foram colocadas na análise da auditoria e algumas outras irregularidades que foram apontadas pelo Ministério Público. E tendo em vista que, diante dessas irregularidades apontadas, existe uma possibilidade de pronunciamento pela irregularidade nas contas, o Ministério Público entendeu necessário a notificação do gestor para que apresente a sua defesa em obediência ao princípio do contraditório e da ampla defesa, e que, após a manifestação dos órgãos instrutivos deste tribunal, os autos retornem ao Ministério Público para o seu pronunciamento final de mérito. Em discussão. Em votação. Conselheiro Fernando. Acompanho o relator, senhora presidente. Conselheiro Rodrigo. O relator. Conselheiro Otávio. O relator. Conselheira Maria Cleide. Acompanho o relator, senhora presidente. Aprovado. Senhora presidente, sem mais pauta para hoje. Muito obrigado. Pela ordem, conselheiro Fernando Toledo. Senhora presidente,
senhoras conselheiras, senhores conselheiros, senhora diretora-geral, senhor Toene, representante do Ministério Público. Senhora presidente, eu estou trazendo para relatar 2 processos de municípios com representação do Ministério Público com relação à utilização dos recursos Fundef e Fundeb, respectivamente, são os processos de número TC 13.914 e TC 13.999. Eu estava posso até muito convicto de dar o encaminhamento, como acompanhei recentemente os votos da conselheira relatora de outros processos, a doutora Maria Creide. Mas eu estive ponderando a possibilidade de nós estarmos efetivamente construindo uma situação de insegurança jurídica. Estive refletindo sobre isso. Inclusive, foi-me cedido gentilmente pelo Ministério Público o acórdão do Tribunal de Contas da União. Eu solicito, então, senhora presidente, a retirada desses 2 processos que eu acabei de relatar, que eu quero dar uma analisada dessa situação, do conteúdo, e não falar sobre a possível evolução ou involução, porque não me parece que seja o caso de se evoluir ou não. Nós tomamos uma decisão, podemos modificar essa decisão e não fazer a evolução, porque me parece que nós estávamos trabalhando numa situação retrógrada e evoluir para uma situação mais moderna, e não é o caso. Nós estamos na possibilidade de ter um novo entendimento, se for o caso até mesmo para dar segurança jurídica aos nossos jurisdicionados. Portanto, com essas argumentações, senhora presidente, eu solicito de Vossa Excelência a retirada desses processos, o 13.999 e o 13.914, e já repautando esses 2 processos para a próxima terça-feira. Adiado, portanto. São adiados. Adiados por solicitação do conselheiro relator Fernando Toledo os processos de número 13.999 de 2016 e o 13.914 de 2016. Adiados para a próxima sessão. Passo a relatar, senhora presidente, o processo 10.484 de 2017, que é uma representação na mesma natureza, inclusive, viu? Mas é esse feito pelo Fórum de Combate à Corrupção de Alagoas, o FOCO. Isso eu vou relatar porque me posiciono de uma forma como demonstrarei no meu voto. Trata-se de representação formulada pelo Fórum de Combate à Corrupção de Alagoas, FOCO, AL, instituição que seria constituída por representantes dos diversos órgãos e instituições. Relata o referido FOCO que vários municípios de Alagoas receberão valores por ação vitoriosas em desfavor da União. Informa que os valores a serem recebidos por precatório requisitório se refere à complementação do Fundef, não repassado em patamar correto em anos anteriores. Sustenta que os municípios somente poderiam aplicar esses recursos em ações destinadas ao fomento da educação, enquanto esses valores seriam vinculados, não perdendo a sua natureza pela condição de ingressar nos cofres públicos por precatório. Requer, finalmente, que sejam adotadas providências por essa previdência em caráter cautelar, para devida urgência, no intuito de suspender a utilização desses recursos. Esse é o item A. No item B, sejam adotadas providências no âmbito do tribunal, no sentido de fiscalizar os municípios contemplados com tais recursos. E por aí vai. Os autos encaminhados ao Ministério Público de Contas, que, por sua área técnica, solicitou o desmembramento dos autos, por tratar-se de vários municípios com atribuições de
procuradores diversos. Senhora Presidente, em apertadíssima síntese ao relatório. Com a palavra o Ministério Público. Senhora Presidente, na verdade houve essa manifestação do Ministério Público. Como Vossas Excelências sabem, nós temos lá nas 6 procuradorias de contas que são responsáveis, cada uma delas, por um determinado grupo de municípios, e a presente representação do foco, ela engloba diversos municípios, tendo uma lista deles que vão receber os precatórios do Fundef, que já vemos debatendo aqui há algum tempo, agora no exercício de 2017. E o que o parquet pugnou foi justamente pelo desmembramento da representação, para que haja um processo para cada município, a fim de que sejam distribuídos para os procuradores responsáveis, a fim de que possamos, nesse primeiro momento, fazer a análise da admissibilidade da representação na forma prevista no regimento interno deste tribunal. Senhora Presidente, senhores conselheiros, senhora conselheira, me permita uma certa redundância que Vossa Excelência sabe, mas eu vou fazer um breve. O regimento interno deste tribunal estabelece, artigo 190, todos sabem, qualquer cidadão, partido político, associação legalmente constituída ou sindicato poderá denunciar ou representar perante o Tribunal de Contas irregularidades ou ilegalidades de atos praticados por agente público sujeito à fiscalização, observando o disposto dos artigos seguintes. Artigo 191. A denúncia ou representação sobre matéria de competência do tribunal deverá referir-se a administrador responsável sujeito à sua jurisdição, a ser dirigida com clareza e conter o nome completo, a qualificação, a cópia de documento de identidade e o endereço do denunciante, informações sobre o fato e autoria, as circunstâncias e os elementos de sua convicção, e a indicação das provas que deseja produzir o indício veemente da existência de fato denunciado. Seu parágrafo 1º, ele vai. A denúncia ou representação apresentada por pessoa jurídica será instruída com prova de que o signatário tem habilitação para representá-la. Parágrafo 2º. Na hipótese de inobservância dos dispositivos do caput do artigo, no parágrafo anterior, a denúncia não será acolhida pela presidência, sendo dada ciência ao denunciante. Esse dispositivo, senhora Presidente, não conta de que a representação somente será admitida se a pessoa jurídica instituir seu pedido com os documentos regulares que demonstrem sua existência e que o subscritor tenha poderes para representá-la. No caso dos autos, o Fórum de Combate à Corrupção de Alagoas, o FOCO Alagoas, ora representante, não parece sequer ser detentor de personalidade jurídica, conquanto não tenha apresentado um documento que lhe confira esta qualidade. Tampouco o subscritor, no mesmo sentido, também não cuidou de demonstrar que possui poderes para falar em nome desta tal entidade. Destes termos, a inadmissibilidade desta representação em medida que se impõe, cumprindo assentar, inclusive, que também não percebo esta petição como peça informativa apta a instruir processo autônomo de fiscalização, porque este tribunal já tem posição firmada quanto à utilização dos recursos questionados, que podem, naturalmente, como disse, ser modificados a qualquer momento. Mas o fato que me parece mais preponderante é que o representante não preenche os requisitos, pelo menos não demonstra nesta representação os requisitos da autenticidade deste fórum como pessoa jurídica formada, e nem o seu representante se apresentou apto a representar esta instituição.
Diante de todo exposto, voto no sentido de inadmitir a representação, não conhecendo-a, nos termos do artigo 190 e 191 do parágrafo e parágrafos do Regimento Interno deste Tribunal de Contas, comunicando-se ao representante acerca do teor desta decisão, procedendo-se o devido arquivamento destes autos. Assim como voto, senhora presidente. Em discussão, em votação, conselheiro Rodrigo. Senhora presidente, eu tenho particularmente uma tendência a desconsiderar essas questões formais e admitir a representação como peça informativa e dar prosseguimento à representação como uma atuação de ofício do próprio Tribunal de Contas, né? Eu tenho recebido também algumas representações nesse sentido. Confesso que eu não parei para apreciar detidamente essa questão da legitimidade do cidadão que está fazendo a representação em nome de um fórum de discussão, mas, no meu entendimento, eu tenho tenho esse entendimento de que trata-se de uma questão de menor importância e que poderia muito bem a representação ser recepcionada, né, como uma atuação de ofício do Tribunal de Contas. Portanto, eu peço vênia mais uma vez ao conselheiro relator para votar no sentido de que o sentido diverso, né, de que a representação ela merece sim ser admitida. Conselheiro Anselmo. Está em discussão e votação já. Está em discussão. Excelência, eu aqui vejo que a legitimidade dos integrantes do foco, por si só, já garante a representatividade. Eu não teria razão, porque, pelo que eu entendi, não está sendo acatado em razão de não existir personalidade jurídica. Seria isso? Também. Eu aqui eu não vejo situação para que o cidadão ele pode vir aqui e denunciar, muito mais uma vamos dizer assim, reunião de legitimados e legitimados com certa qualificação, o tribunal ele não atente para aquilo que nos está sendo comunicado. Mesmo que não queiramos receber na forma como está disposta a ferro e fogo na legislação do tribunal, eu acho que o tribunal, em nome do interesse público, tem o dever de acolher o que nos é informado, não só nesse aspecto, e vou até avançar. Se uma denúncia anônima pode vir a ser apurada pelo tribunal, muito mais a situação posta por esses legitimados. Nesse sentido, se pelo não conhecimento da representação e alegação que fere a questão da formalidade na formação dessa, vamos dizer assim, entidade quanto à sua personalidade jurídica. Na verdade é isso. Nesse sentido, senhor relator, eu também aqui, acompanhando o doutor Rodrigo, não sei se pelos mesmos fundamentos que eu cheguei no final da fala dele, mas aqui, se são os mesmos, eu estou repetindo. Se tem algum diferente, acrescentando os meus, eu acho que ela merece guarida por parte desta Corte de Contas. Vamos passar a votação? Não, mas em votação? Em votação já. Estava aberta a discussão.
discussão. Eu vejo só. Que conselheiro Rodrigo, Está em discussão. Alguém mais se manifesta? Eu queria fazer uma sugestão, veja só. Como eu participei desse fórum por vários anos, desse fórum estadual do Foco, e lá a representação, ela é Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, Tribunal de Contas, Polícia Federal, Polícia Estadual, CUT, Igreja. Eu acho que qualquer um desses, né? Eu acho que a formalização ali foi, na verdade, foi uma forma de criar uma reunião, criar uma nomenclatura, e essa reunião... Pois não, pode falar. Senhor Otávio, bem lembrado, me passou assim, o próprio tribunal participa. O próprio tribunal participa. Então eu queria sugerir, se assim o relator entender, com essa justificativa, já temos uma resposta, entendendo até, eu acho que pode ser colocada a posição, o que a lei determina com relação à admissibilidade daquilo não preenchida, mas com o entendimento do tribunal já tem uma posição definida. E do tribunal a gente participar disso, estaríamos dando apenas a informação do que o pleno já decidiu. Era a sugestão que eu queria fazer para o relator, que eu acho que contemplaria vamos dizer assim, a solicitação, e a gente estaria, vamos dizer assim, equacionando. Mas é uma proposta que eu estou querendo fazer só. Mas é porque eu acho que tem outros pedidos, né? Além da questão da aplicação, tem pedido de fiscalização nas verbas e tal. Perfeitamente. Atribuição normal. A gente vai fazer, eu acho que a coisa principal é ele fazer a denúncia, e a denúncia, como é que ficou respondida assim? Respondemos como ficou decidido no pleno. É a minha sugestão. Discussão. Conselheiro. Na discussão ainda, o que eu verifiquei aqui, senhora presidente, é o seguinte: todos esses órgãos têm, por mim, tenho certeza por todos que compõem essa corte, a maior credibilidade. O Ministério Público, o próprio, tem assento conselheiro desse tribunal. Mas isso é um fórum sem personalidade jurídica. Acho que a termo, nem o representante se qualificou dentro, nos autos para solicitar essa tomada de decisão do tribunal, que encaminhasse essa representação. De forma que eu entendo, como muito bem disse o conselheiro Otávio, que lá tem diversas instituições que essas próprias, só uma delas poderia fazer. Mas esse fórum, ele não tem a personalidade jurídica, não tem CNPJ, não tem, o representante não é legalmente identificado como representante para falar, não foi pelo menos nos autos. Portanto, é completamente, digamos assim, de sustentação jurídica menor quem escreveu essa representação. Tanto é que o Ministério Público solicitou apenas e tão somente o desmembramento. Aqui eu já encaminho. Você vai admitir. Tem tantos órgãos que poderia fazer, inclusive essa matéria está sendo acompanhada pelo próprio Ministério Público. A denúncia tem sido feita pelo próprio Ministério Público, que tem sido acatada por esta Corte de Contas. E está em tramitação. Eu me refiro, senhora presidente, neste caso, a quem formulou. Como formulou a representação? Eu não vejo, não consigo enxergar. Inclusive, por ofício pode ser feito, conselheiro. Claro que pode ser feito. Nós podemos tomar em qualquer momento uma decisão. E essa casa não se furtou em momento algum de enfrentar esse problema que ele aqui coloca. Nós estamos tratando em outros processos, N processos. Nós estamos debatendo a utilização dos recursos Fundeb e Fundef, inclusive ampliando a discussão com relação a honorários advocatícios. Essa casa tem enfrentado, sim. Então, não seria o caso assim, não. Nós, se não admitirmos essa denúncia e representação, nós estaríamos soterrando um debate que afeta todos os nossos judicionados. Não é o caso. Não é o caso.
nós estamos enfrentando, sim, a questão posta aqui por esse fórum. Eu só não consigo entender que esse fórum não teve o cuidado